Então, aqui estamos nós novamente, tá? Vamos lá, vamos dar continuação ao vídeo anterior. Agora a gente já vai pro verso 7 aqui, né? E vamos ver o que exatamente esse verso 7 está a dizer. Para você entender bem esse vídeo de agora, eu recomendo que você tenha assistido o vídeo anterior, tá? Eu explicando sobre o verso 6. No qual eu expliquei, né, no vídeo anterior sobre o verso 6. E agora a gente vai ver o verso 7 e se der, a gente, enfim, vamos ler até onde for possível, tá? Então vamos ler até onde for possível. Então vamos lá. Olha só. Gênesis capítulo 1, verso 7. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas, tá vendo? Separação entre as águas, debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Então, o texto aqui em português tá ok, tá legal, tá? Conforme aqui tá no hebraico, Yash, Elohim ou Alahim, enfim, sem sinais massoréticos aqui. Se você quiser ler sem sinais massoréticos, é possível. Se quiser ler com sinais massoréticos, também é possível. Então, tá ok? Inclusive, amanhã eu acho que eu vou fazer amanhã. Deixa eu ver, amanhã ou depois de amanhã? Ah, não, sexta-feira é. Eu vou publicar um vídeo explicando o alfabeto hebraico e como que você vai ler a Bíblia hebraica com sinais massoréticos e sem os sinais massoréticos, tá? Eu vou ensinar mesmo só o que vocês precisam saber de necessário. Não vou fazer com que vocês decorem um monte de coisas inúteis na hora de vocês lerem. Não, a gente vai direto ao objetivo, tá? Na sexta-feira. Vou ver que eu faço esse vídeo e libero na sexta, tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. Então, Gênesis capítulo 1, no verso 7, diz que Deus criou o firmamento. Você sabe o que é o firmamento, né, gente? Firmamento eu já expliquei no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, por favor, veja para você entender o que é o firmamento, tá ok? Então, Deus criou o firmamento, certo? E esse firmamento, ele foi criado como diz Gênesis, capítulo 1, verso 6, ele foi criado o quê? No meio das águas. E houve separação e separou as águas das águas. Entendeu, né? Então, Deus fez o firmamento e fez o quê? Consequentemente, como criou o firmamento no meio das águas, separou as águas das águas. Como diz aqui, ó. E separação entre o quê? Entre as águas, né? Criou uma separação entre as águas. Aí ficaram águas onde? Deixa eu trocar a cor aqui. Fica mais legal. Deixa eu ver essa cor aqui, parece legal. Aí ficaram águas o quê? Debaixo do firmamento e também ficaram águas onde? Sobre o firmamento. Olha que interessante. Eu fiz uma ilustração no vídeo passado, vou fazer de novo aqui. Fechar aqui o teclado, quer dizer, o teclado não, desculpa, o cursor, para poder a gente ter espaço aqui para desenhar. Aí no vídeo anterior eu fiz uma ilustração, tipo assim, ó. Aí eu expliquei que o abismo de águas, imagina aqui o abismo de águas, tá vendo? Aqui tudo água, imagina, isso aqui é um abismo. Aí tudo aí tem água, tá vendo? Água aqui em tudo aqui, ó, água. O abismo de águas. E aí disse Deus, exista um firmamento. Vou escrever aqui mais ou menos aqui assim, existe um firmamento. Você entendeu aí, né? E aí no fundo do abismo... Ah, mas deixa eu esclarecer logo. Então se Deus disse, existe um firmamento, e Deus fez o firmamento dentro do abismo das águas, e dentro das águas, e no meio das águas, então, consequentemente, ficaram águas sobre o firmamento e águas debaixo ou dentro dessa cúpula aqui embaixo, tá vendo? Você tá vendo aqui a cúpula aqui, né, gente? Aqui, ó. Esse firmamento aqui, ó, isso aí, tá vendo? Aí, isso aqui é o firmamento, imagina, o firmamento. Então, tem águas onde? Tem águas tanto aqui em cima do firmamento,
e sobre o firmamento, tá vendo? Como tem águas aqui debaixo do firmamento, conforme diz aqui, ó. Então, Deus criou o firmamento e fez separação entre as águas. E entre as águas, debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E aí a gente já sabe que aqui tem, né, o domo, tá vendo? Com essa cor verde que eu desenhei meio... O desenho tá meio doido, mas você entende, né? E aí aqui no fundo do grande abismo tinha o que? A matéria da terra. Aí a gente vai pular pro verso 6 e você vai entender, tá? Que Deus, ele vai chamar a terra para ela vir para a superfície das águas. Você entendeu, né? Deus vai chamar a terra. A terra não tá aqui no fundo do grande abismo? No fundo das águas? Que estão debaixo, no caso aqui, debaixo desse firmamento que Deus cria. Então, ele vai chamar essas águas para elas irem para a superfície dessas... perdão. Ele vai chamar a matéria da terra para ela vir para a superfície. Deixa eu pegar aqui uma borrachinha. E ele vai dizer assim, ó, que as águas debaixo do céu se ajuntem em um só lugar e apareça a porção seca. Então ele vai invocar a matéria aqui, ó, peraí, desculpa, não é pra fazer isso não. Tá certo. Ele vai invocar essa matéria da terra que tá aqui embaixo. Ele vai chamar ela para onde? Vai chamar ela... desculpa, deixa eu ver. Nossa, deu um bug legal aqui. Aí, selecionei. Ele vai chamar ela aqui pra cima, ó. E ele vai dizer que suja o quê? A terra seca. E aí a água vai ficar aqui embaixo. Desculpa aí, tá? É isso mesmo. A água fica aqui embaixo e a terra fica em cima, entendeu? Mas a gente vai ver isso. Mas antes eu tenho que explicar algo pra vocês com relação a essa palavra hebraica aqui, ó. Achar. Tá vendo ela aí? Ela aparece aqui também, ó. Que aí tá meio bagunçado, né? Eu vou ter que apagar isso aqui. Deixa eu apagar aqui pra gente enxergar melhor. Calma aí. Tirar aqui um pouquinho. Vai olhando aí, o desenho tá meio doido, mas eu espero que você entenda. Tá vendo aqui essa palavra aqui, ó? Ela tá aqui também na Bíblia hebraica, no texto hebraico. E ela tá aqui, ó. Tá vendo? Essa palavra aí. Ela aí, ó. E aqui em português ela tá como fez, né? Calma aí. Nossa, acho que eu tô meio que dormindo ainda, tá? Desculpa aí. Enfim. Mas esse é um horário mais propício, melhor pra poder gravar isso aqui, senão não vai dar não, né? Mais tarde fica ruim. Então, vou apagar aqui, tá? Vamos tirar esse desenho doidão aí, pra ficar melhor. E a gente vai ver aqui, ó. Aí tá vendo aqui, né? Fez, tá vendo? Fez, pois Deus, aí você tá vendo. Tá vendo essa palavra aqui, ó? Trocar essa cor, pôr uma cor amarela, deixa eu ver. Aí ela aparece aqui, ó. Tá vendo essa palavra aí? Em hebraico. Achar que eles dizem que, enfim. Sem sinais massoréticos, você lê tranquilamente achar, tá? Achar. Que a letra Ain, ela tem som de letra A, de vogal A. E essa mesma palavra aparece aqui, ó, na Bíblia hebraica, só que aqui ela tá... Desculpe. Que eu ainda tô acordando. Ela ainda tá aqui, como é que fala? Ela tá estruturada aqui, conjugada aqui no texto e tá um pouquinho diferente, né? Mas é a mesma palavra, tá bom? Se eu for acessar o dicionário, ele vai me levar exatamente para essa palavra aqui, né? Trocar a cor aqui de novo, ele vai me trazer exatamente para essa palavra aqui, ó. Vai achar.
Tá vendo? Que aí, no caso, eles colocam os sinais ansoréticos e pronunciam assá. Mas se você conhecer o som das letras, você não vai falar assá. Enfim. Ou fala, se você quiser. Mas eles colocam os sinais ansoréticos. Aí, uma hora é achar, outra hora é assar, enfim. Você entendeu, né? Mas olha aqui, ó. Essa palavra, ela tem o significado de criar. Ela é uma das palavras que aparecem na Bíblia hebraica para criar algo. Quando quer dizer que alguém cria algo. Mas essa palavra hebraica, achar, vou até abrir o dicionário aqui, deixa eu fechar aqui, ó. Vamos abrir o dicionário? Vou clicar aqui mesmo. Tá vendo? Vou selecionar essa palavra aí, ele vai me dar aqui a palavra aqui, ó. Você tá acompanhando aí, né? Vou selecionar aqui, ó. Essa palavra aqui em hebraico. Aqui ela aparece aqui também, ó. Aqui eles traduzem como fez, ou seja, criou, pois Deus o firmamento. Em algumas traduções também tá assim, criou Deus o firmamento, tá correto, tá? Que essa palavra aqui hebraica aqui, ela é utilizada também, é traduzida para criar algo, né? Dita como criou algo. Então, significa o que essa palavra, literalmente? Vou abrir aqui o cursor. Significa o que essa palavra? Tá vendo aqui, ó? Eles transliteram como assar, tá vendo? Por causa dos sinais maçoréticos, tá ok? Mas a pronúncia original mesmo é achar, tá? Achar. E aí diz, raiz primitiva é um verbo, tá ok? Fazer, manufaturar, realizar, fabricar, fazer, trabalhar, fabricar, produzir, tá vendo? Fazer, trabalhar, lidar com, enfim. Essa palavra significa literalmente você pegar uma matéria já pronta e criar, manufaturar alguma coisa com a matéria-prima que já existe. No caso do firmamento que Deus criou, ele pegou e criou esse firmamento de algo, de alguma matéria. De que matéria? Qual foi a matéria que Deus utilizou para criar o firmamento? A gente já sabe que, conforme diz aqui, ó, em Gênesis capítulo 1, verso 2, o cenário, tá vendo aqui, ó, Gênesis capítulo 1, verso 2, o cenário disso tudo que tá acontecendo aqui, ó, Deus criar o firmamento, fazer separação das águas, né, separar as águas das águas, tudo isso aqui acontece no cenário, que é o quê? O cenário aqui é o quê, gente? Por favor, o cenário é o quê? É o abismo de águas. Entendeu? E aqui, ó, no verso 6 diz, verso 6 não, Gênesis capítulo 1, verso 2, diz claramente, fala aqui, ó, da matéria da terra. Por isso que diz que a terra, ela estava sem forma e vazia, e trevas ou escuridão cobriam a face do abismo. Que abismo é esse? É um abismo de quê, gente? Um abismo de águas, ok? Nossa, não era pra ter feito isso aqui não, desculpa aí. Que abismo é esse aqui? Um abismo de águas, ok? Conforme é dito aqui, ó. Tá vendo? Ok. E aí a gente vai voltar aqui pro o verso 7, tá? Então, Deus, ele cria o firmamento a partir da matéria que já existia. A matéria que estava ali no abismo de águas. Beleza. Esse firmamento, ele é composto exatamente de quê? Ele usou a própria água ali, tá? Para poder criar o firmamento e também usou um pouco da matéria, um pouco de uma substância da matéria da terra que estava no fundo do grande abismo. E aí, então, cria o firmamento como se fosse, como que eu posso dizer? O firmamento, tipo, é uma cúpula mesmo. Só que o firmamento, ele ficou meio que, como que eu posso dizer? De uma certa forma transparente, tá? Porque dá pra ver que no céu, o céu é azul porque ele tem águas lá no alto. E esse firmamento ficou tipo um telão, entendeu? De uma realidade pra gente aqui, né?
Tipo como eu expliquei no vídeo anterior lá, que você tem um exemplo lá, um exemplo de um filme lá interessante. Enfim, mas você vê o vídeo anterior. Então aqui a gente já entendeu que Deus criou o firmamento e separou. E esse firmamento que ele criou separou as águas das águas. Então ficaram águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento. Lembra da ilustração? Vamos logo pro verso 8 aqui, ó. O verso 8 diz o seguinte: E chamou Deus ao firmamento. Deixa eu ligar o cursor, né? Para vocês me acompanhar. Desculpa aí. Gênesis, capítulo 1, verso 8 agora. E chamou Deus ao firmamento. Gente, por favor, vocês entenderam aqui o verso 7, né? Que Deus, ele não criou o firmamento do nada. Ele pegou a matéria, esse fez aqui, ó, pois Deus o firmamento, esse ou em algumas traduções tá, criou, pois Deus, ou criou Deus o firmamento. Deus criou o firmamento da matéria, das águas do grande abismo e das substâncias materiais que estavam ali. Não criou o firmamento, que é esse céu azul que você enxerga, do nada, tá? Já tinha uma matéria-prima, então ele só fez o quê? Manufaturar essa matéria-prima e criou então o firmamento, que é esse céu azul, ok? Certo. Lembrando que existem vários e vários outros céus além desse céu azul que você está enxergando aí, quando você olha, né? Onde você tá, quando você olha para o céu, você vê o céu azul. Então, vamos continuar aqui. Vou fechar aqui o dicionário, tá? Vamos aqui pro verso 8. E o verso 8 diz: E o quê? E chamou Deus ao firmamento céus. Tá vendo? Então, Deus, ele chega e chama o firmamento de quê, gente? Chama o firmamento de céus, de Chamaim, ok? Chama o firmamento de céus de Chamaim. Deixa eu trocar essa cor aqui, que eu não gostei, não. Vamos ver se essa cor aqui ficou mais legal. Acho que ficou mais... melhorou um pouquinho. Então, ficou uma cor mais intensa, sei lá. Não, acho que eu vou colocar essa cor aqui, ó. Não ficou boa não, tá vendo? Nossa, quer saber? Vou deixar qualquer cor mesmo. Essa daqui fica bom mesmo, porque destaca, fica bem destacada. Destacada é a palavra. Nossa. Enfim. Então, Deus cria o firmamento. Eu já expliquei o que é o firmamento. Uma superfície sólida, é a redoma dos céus, que segura e sustenta as águas de cima. É uma estrutura, tá? Que segura as águas de cima. É uma cúpula. Ok? A redoma dos céus, que segura as águas de cima. É o firmamento. E aí Deus criou essa estrutura, que é o firmamento, que é uma superfície sólida, tá? Que segura as águas de cima. Aí Deus vai e chama o quê? O firmamento de céus, de Chamaim, como tá aqui, ó, no texto hebraico. Aqui, ó, tá vendo? E aqui usa essa palavra hebraica aqui, ó. Oh, desculpa, aqui tá certo, quer dizer, é isso mesmo, essa palavra hebraica aqui, ó. Raquiá, eu já expliquei o que é essa palavra, o que ela significa especificamente. Firmamento, algo firme, sólido, resistente, algo que foi espalhado, algo que foi espalhado, tipo, no sentido de bater, tipo como quem bate, pega para fazer uma ferramenta, esquenta, né, o ferro, o ferreiro esquenta e vai batendo para espalhar essa matéria do ferro, né, para espalhar o ferro e criar uma ferramenta. Entendeu, né? É nesse sentido aí que é oraquear. Exatamente desse raciocínio aí. Então, é uma coisa bem resistente e sólida, ok? Tipo um telão, gente, que tá no céu, tá? E de toda forma também nos protege de coisas que estão lá fora, tá bom? Existem, como que eu posso dizer? Posso chamá-los de demônios ou arcontes, o que você quiser chamar. Governantes do mal, coisas tenebrosas, enfim, estão lá fora desse firmamento e
Por isso que Deus, a divindade bíblica, vai criar o firmamento para nos proteger de coisas que estão lá fora, tá? Já existiam, ou seja, já existiam vários céus, só que aí ele vai e cria o nosso céu azul aqui, que é esse firmamento. Mas o firmamento, o firmamento é tipo uma tenda, uma cúpula, para nos proteger aqui onde a gente está habitando. E aí ele chama esse firmamento de céus, de Chamaim, para lembrar os vários e vários outros céus que existem, além desse céu azul, ou além desse céu azul, desse telão azul aí que você enxerga no céu, tá? Olha só, então aqui, ó. E Deus, tá vendo? E Deus chamou o firmamento, o raquiá de céus. Aqui aparece essa palavra hebraica aqui, ó, cará. E essa palavra aqui, ela é sempre utilizada quando algo já está estabelecido de antemão, e aí só é invocado. Mas aquilo já era para ser assim, entendeu? Já foi programado. Aí essa palavra aparece aqui, ó, essa palavra cará. Invocou, ou seja, invocou Deus, mas aqui, ó, eu já expliquei que aqui tá no plural. Vou trocar a cor aqui de novo. Deixa eu ver se essa cor aqui fica legal. Eu já expliquei que essa palavra aqui, ó, tá vendo? Elohim ou Alahim, tá no plural, tá? Deuses. Olha só que interessante. Não é interessante? Muito interessante. Então, por favor, gente, não confunda esse céu azul que você está vendo com os céus de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Porque a Bíblia, ela fala que existem vários e vários e vários e vários céus. E muito mais que 7 céus, né? Muito mais, ok? Vamos continuar. E aí continua o texto. Houve tarde e houve manhã, o segundo dia. Então aqui a divindade bíblica basicamente está seguindo um roteiro que foi estabelecido. Por isso que vai aparecer sempre no hebraico essa palavra aqui, ó. Essa palavra hebraica aqui, ela sempre vai estar aparecendo, cará. Geralmente, né? Ela vai estar aparecendo aí, então isso é muito interessante. Então surgiu o quê? Deixa eu trocar a cor aqui de novo para ficar legal, né? A gente brincar um pouquinho aqui com essas cores para realçar aqui o texto. Então, aconteceu isso segundo dia, ok? Ou o dia 2, enfim, o segundo dia. Então, nesse segundo dia, e lembrando que esse dia aqui, ó, esse dia aos olhos, esse segundo dia, primeiro dia, o segundo dia, que Gênesis vem trazer aos olhos da divindade bíblica, é equivalente ao quê? Cada dia vale 1000 anos. Isso aqui está correndo os dias, não diante do olhar humano, mas diante do olhar divino. Ou seja, para Deus, 1000 anos é igual a um único dia, beleza? Por isso que é dito lá em Gênesis, mais adiante a gente vai chegar, que Adão, ele iria morrer no dia, ou seja, dentro dos 1000 anos, ele iria morrer. Porque 1000 anos para Deus é igual a um único dia. Um único dia para Deus é igual a 1000 anos. Imagina só, ok? Então você tem que entender isso aqui também que o texto bíblico, né? Enfim, está dizendo. Preste atenção, por favor. Deixa eu ver se eu não esqueci de dizer algo para vocês aqui referente a esses dois versos, o verso 7 e o verso 8. Eu acredito que eu disse tudo quanto foi necessário, né? Importante no momento. No momento, sim. É isso. Vamos continuar aqui, ó, verso 9. Aí no verso 9 diz, e deixa eu ver aqui, a tradução aqui em português tá ok, tá, galera? Tá certinho. Agora para o verso 9, que diz o seguinte, o que diz o verso 9? E disse também Deus. Lembra que aqui tá Elohim, tá? Deixa eu colocar esse negócio aqui para cima, desculpe. Lembra que aqui tá Elohim, plural, deuses. Ajuntem-se o quê? Ajuntem-se as águas, tá vendo? Maim,
debaixo dos céus. Então, qual é esse cenário aqui? O cenário aqui é muito simples, gente, fácil de entender, moleza. É o seguinte, deixa eu fechar aqui o cursor para ficar melhor para mim conseguir escrever na tela. O cenário aqui é o seguinte, então no verso 9 diz que Deus diz o quê? Para as águas se ajuntarem em um só lugar. Vou trocar a cor aqui. Aí a gente vai fazer aqui de novo o grande abismo de águas, tá? Você entende aí? Grande abismo de águas, e todo mundo sabe que o grande abismo de águas é matéria, né? Por favor, água é matéria, ok? E você tem que ficar pensando por que a Bíblia já vai dizer que o universo surgiu de um grande abismo de águas, e esse grande abismo, ele não está ainda coberto por trevas. Tem trevas sobre a face desse abismo de águas. E aí a pergunta que você tem que fazer depois é a seguinte: qual a origem desse grande abismo de águas? A Bíblia, ela vai trazer essa informação? Sim, de uma forma muito, muito, muito discreta, que quase ninguém percebe absolutamente nada. Mas os apócrifos vão trazer de uma forma muito bem clara. Principalmente um apócrifo muito polêmico, que eu tô lendo ele agora no outro canal. Enfim, e explicando também, mas é um livro bem legal. É um livro difícil que as pessoas não conseguem entender. Elas leem e falam que é livro do diabo, mas não é bem assim não, tá? Mas vamos continuar aqui, ó. Explicando aqui, tá? Gênesis capítulo 1. Então aqui nós já estamos no verso 9. Vamos entender exatamente o que esse verso 9 está a dizer. Então, o verso 9 diz o quê? Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Tá vendo? Então, Deus disse o quê? Olha só o que disse a divindade bíblica. Para as águas se ajuntarem debaixo dos céus num só lugar, e que aparecesse a porção seca. A porção seca é a terra seca, entendeu? Então é o seguinte, presta atenção, hein? Vou trocar a cor aqui de novo. Aí a gente vai utilizar de novo aquela ilustração. Lembra do firmamento que estava aqui? Firmamento, né? Desculpa, deixa eu consertar isso aqui. Não era pra ter acontecido isso não. Apertei aqui onde não deveria e deu ruim. O firmamento aqui, beleza. Aí a gente sabe também que aqui no fundo do grande abismo tinha o que? A matéria da terra, tudo bagunçado, tudo misturado, caótica. E você lembra que a Bíblia diz claramente que existiam águas sobre o firmamento, que tudo águas, 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 por isso que o céu é azul, o firmamento aparece azul, que é esse céu azul aí, tá? Que você enxerga durante o dia, e aqui também tinha águas, aqui debaixo ou dentro dessa cúpula ou desse firmamento. E disse Deus o quê? E Deus disse o quê? E fez separação. Desculpa, essa parte a gente já pulou. Já separou já essas águas de cima aqui das águas de baixo, né? Com o firmamento. Então, o firmamento separa. Então, o que foi que Deus disse? Para as águas debaixo do firmamento, as águas que estavam aqui debaixo do firmamento, ó, tudo bagunçada, que elas se ajuntassem. Onde? Deixa eu apagar aqui, tá? Calma aí. Melhor usar a borracha. As águas que estavam... Deixa eu apagar isso aqui, tá? As águas que estavam debaixo do firmamento, aqui assim, que elas se ajuntassem em um só lugar. Como assim? Que elas viessem aqui para o fundo, se concentrassem aqui embaixo. E ele invoca o quê? A porção seca. Ele chama a terra seca. Vou trocar essa cor aqui que não ficou legal não. Vou pôr essa cor vermelha. Então Deus aqui, ele faz o quê? Chama a porção seca para ela vir a aparecer, a surgir. Tá vendo? E chama a porção seca. Então, a matéria da terra que outrora estava aqui no fundo, ela sobe para cá, entendeu? Deixa eu arrumar isso aqui direitinho para não ficar feio, né? Então, a matéria vem aqui para cima, a matéria da terra. Aí formam os continentes, entendeu? Você tá entendendo, né? Tá, a ilustração tá meio bagunçada aí, mas eu espero que você entenda.
Então é isso. Aí depois que aparece a porção seca, aí o texto continua. Vamos adiantar aqui, ó. Continua o texto. Vou abrir aqui o cursor novamente. Enfim. Entendeu, né? Então aparece o que? A porção seca. Tá vendo? A porção seca. E aí diz o texto, e assim se fez. E assim existiu, né? E assim se fez ou assim existiu. A porção seca, tá vendo aqui, ó? Deus chamou de quê? Aqui a palavra hebraica, karai, ela é utilizada aqui de novo. Chamou. Aqui, ó. Desculpa, eu tinha que segurar na tela, pressionar aqui. Pressionar a tela, senão a tela corre. Aqui, ó, cará, tá vendo? Aqui ele usa a palavra cará, chamou. Vamos lá. A palavra cará, essa palavra ela aparece muito no texto. Aqui, ela tá aqui também, aqui, ó. Cará, chamou Deus, tá vendo? A porção seca. De quê? De terra. Tá vendo? De terra. Éretes. Então, Deus, ou Áretes, enfim. Chamou Deus a porção seca de terra. Tá aqui, ó. Tá vendo? Éretes, ou Áretes, enfim. Com sinais, sem sinais, do jeito que uma hora, cada sinal maçorético, uma hora muda o som, enfim. Da pronúncia das letras. Então, olha aqui, ó. E essa palavra cará eu já expliquei. Já estava programado que Deus iria fazer isso aqui. Então, já estava, tipo, no roteiro. Então, ele só tá seguindo o roteiro. Tá vendo? E chamou Deus a porção seca de quê? Chamou a porção seca de terra. Tá vendo? E ao ajuntamento das águas, chamou de mares. E viu Deus que isso era bom. Tá vendo? Então, olha que coisa legal. Lembra da ilustração lá, né? Eu não vou ter que fazer de novo. Não precisa não. Você imagina, usa sua imaginação aí, por favor. Aí você imagina aquela ilustração que eu fiz, um modelo tipo aquele. Você imagina o firmamento, a matéria da Terra toda bagunçada, caótica no fundo do grande abismo. Aí você vai imaginar que essa matéria da Terra, Deus ordena que ela suba para a superfície das águas, por isso que a gente vai ver aqui, ó, no Salmo 136, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, é Salmo 136, verso 6, que vai dizer que Deus estendeu a terra sobre as águas. Aqui, ó. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre, tá vendo? Então, a terra, ela subsiste sobre o quê? Sobre as águas, estendida sobre as águas. Então, por isso que a gente tem aquela teoria das placas tectônicas, lembra? Que a Terra, ela tá o quê? Sobre as águas. Entendeu? Você entendeu, né? Então, embaixo é tudo água. Imagina, no fundo, né? Quando sai da matéria da Terra, embaixo é tudo água. E tem outras partes da Bíblia que vão dizer isso, né? Que Deus, ele faz a Terra subsistir sobre as águas. E é exatamente o que aparece lá em Gênesis, tá? Vamos voltar aqui. Vamos voltar lá para Gênesis. E é exatamente o que aparece em Gênesis. Aqui, ó. Então, vamos parar por aqui agora. Então, no verso 10. Podemos continuar no próximo vídeo, a partir do verso 11. Tá bom? E a gente vai entender exatamente aí o surgimento das espécies dos animais, das frutas. E a gente vai ver que tudo isso, galera, foi tipo manufaturado, porque a matéria-prima para criar tudo isso já existia. E que isso tudo foi invocado. Por quê? Foi colocado no destino para essas coisas existirem. Então, essas coisas já foram predestinadas a existir. Então, Deus, ele está seguindo aqui o roteiro da predestinação, tá ok? Por isso que ele vai criar tudo aquilo, a terra, criar o firmamento. Por isso que o Salmo diz, estendeu aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por que fez isso?
Porque foi criado um roteiro, um destino, a predestinação, e teria então que seguir esse roteiro dessa predestinação para poder fazer o resgate das nossas almas. Porque imagina, né? Se não seguisse o roteiro, então teria que, como que eu posso dizer, deletar a matéria. E, consequentemente, a tua alma também. Ela, tipo, nem iria, né, tipo assim, existir hoje. Então, seria mais fácil resolver esse problema aí que é a matéria, porque a matéria é uma coisa deficiente, por isso que a matéria está em constante transformação, e por isso que você nasce aqui e morre. Então, o diabo que tem poder sobre a morte, porque o diabo recebeu autoridade para governar sobre este mundo material aqui. Enfim, a gente continua no próximo vídeo por conta do tempo, né? Até o próximo vídeo.